Fala Dev, bem-vindo à aula 6 do curso de HTML5 para iniciantes. E na aula de hoje você vai aprender a deixar o seu formulário mais profissional utilizando somente HTML. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Voltando aqui para o nosso formulário, pessoal. Então, nós criamos todos os nossos campos do nosso formulário. Utilizamos os campos mais importantes e mais utilizados do HTML, o que realmente você precisa conhecer, né, as tags que vocês precisam conhecer no momento, né, para entender e começar a trabalhar com formulários HTML. Então nós vimos como nós criamos aqui as nossas caixinhas de texto com a tag input, né, vimos como criar um campo de seleção com a tag select, vimos também como criar campos aqui do tipo rádio, onde eu posso marcar uma ou outra opção. Aprenderam também a criar campos, né, de marcação, onde eu posso selecionar mais de uma opção, que são os campos do tipo checkbox. Aprenderam a criar campos de senha com o tipo password. Aprenderam a criar campos de data, né, do tipo date. Então, todos os nossos campos aqui foram criados do nosso formulário. Agora, nós vamos voltar para o código e nós vamos deixar o nosso formulário um pouco mais profissional. Percebam que aqui o nosso formulário, aqui todas as nossas tags estão todas juntas, tá? Isso aí fica um pouco poluído, é até difícil dar manutenção, né, nesse código. Então, agora a gente vai organizar de uma forma diferente, tá? Eu vou bem aqui no meu primeiro campo, eu vou criar aqui a minha tag div, vou colocar o label e o input do meu campo nome dentro dessa tag div. Agora eu vou fechar. E como vocês sabem, a tag div ela acaba quebrando a linha também, que é a mesma função que nós utilizamos aqui no BR, né? Como nós não estávamos utilizando a div, aqui no final do input eu precisei colocar dois BRs para ter um espaçamento ideal aqui entre os nossos campos, como vocês podem ver. Se agora eu estou colocando uma div, a div já vai quebrar uma linha, e então eu não preciso mais de dois BRs, eu só preciso de um. Então aqui eu já tenho a primeira quebra de linha e com esse BR a segunda, tá? Eu vou salvar aqui e percebam que nada mudou no nosso formulário, tá? Nada mudou, é a mesma coisa. Então por que eu fiz isso? Apenas para organizar o nosso código. Nós costumamos criar os nossos campos no HTML, separando os campos com divs, tá? Essa é a maneira mais adequada de se fazer. Então agora eu vou replicar isso para os nossos outros campos. Vou fazer isso para o nosso campo telefone, tá? Vou identar aqui. Lembrando, pessoal, que vocês sempre têm que se preocupar com a indentação, tá? Em organizar o código de vocês, deixar ele limpo. Se você vai criar tags dentro de outras tags, você precisa dar esse espaçamento aqui. Você jamais pode deixar as tags aqui, ó, na mesma direção da tag py. Então essa aqui, ó, essas tags que estão dentro da tag div, elas são consideradas tags filha, tá? Então elas são filhas dessa div aqui. Então eu tenho que dar um espaçamento e assim o código fica mais legível, tá? É fácil de dar manutenção num código desse. Então aqui eu vou replicar também a mesma coisa que eu fiz no primeiro campo. Vou tirar um BR, acrescentar outra div aqui no meu campo data, fechar a div, tirar aqui esse BR. Vou criar mais uma div aqui agora para o meu campo sexo. Vou fechar a div e apagar esse BR a mais. Agora o meu campo e-mail. Opa. Criar a div. Vou fechar aqui também. Vão fazendo junto, pessoal, tá? Vocês têm que praticar, exercitar. Não fiquem só olhando também, tá? Vocês têm que sempre exercitar para poder fixar o código na cabeça de vocês, tá bom? Agora, esses aqui são os nossos campos de rádio. Vou colocar todos eles dentro da minha div. Apagar o BR. Aqui o nosso campo interesses em jogos. Eu vou colocar o label e todos os campos checkbox dentro da tag input também, tá? Tirar o BR e mais uma vez agora
para o meu campo senha. Vou fechar, remover um BR. O meu campo checkbox aqui também fica, vou deixar ele dentro de uma tag, dentro de uma div, tá? Vou fechar aqui. E por fim, os meus dois botões ficam dentro da div, tá bom? Vou dar um tab, salvar. E se retornarmos para o formulário, percebam que nada foi afetado, tá? O nosso formulário permanece do jeito que ele estava, aparentemente, para o usuário, isso não mudou em nada. O que mudou foi o nosso código. Olha aqui agora, o nosso código está mais organizado, mais fácil de ler e entender cada campo. Da forma anterior, eles estavam todos juntos e misturados, então ficava ruim de fazer a leitura. E é péssimo da manutenção num código como esse. Tá? Então essa é uma forma mais adequada de organizar o seu código. Então agora vamos começar a evoluir, vamos avançar aqui o nosso formulário, né? Avançar o nível, e eu vou mostrar para vocês alguns atributos que vão deixar a nossa página mais personalizada. O primeiro atributo que eu quero que vocês conheçam, que eu vou colocar aqui dentro da minha tag input, tá? Vai ser o atributo placeholder. Tá? E esse placeholder é um informativo para o usuário. Você tem a caixinha de texto para você digitar algo e aí você quer orientar o usuário. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar no nosso campo, digite o nome completo. E retornando para o nosso formulário, vocês vão ver que aqui na nossa caixinha de texto do campo nome, apareceu aqui, olha, digite o nome completo. Então isso é uma orientação para o usuário. Então aqui, eu batendo o olho e lendo isso, eu vou saber que eu tenho que digitar o meu nome completo, não somente o meu nome, o último nome, ou só o primeiro nome, tá? Então, se eu colocar aqui Renato, percebam que o placeholder sumiu. Então ele some quando o usuário digita a informação. Eu posso também colocar o placeholder aqui no meu campo telefone, onde eu vou orientar o usuário que ele deve digitar nesse formato o DDD mais o seu número, tá? Traço o sufixo do número de telefone dele. Se eu salvar e voltar aqui para o formulário, ele vai ver aqui a máscara, né? A gente chama de máscara isso aqui, como o usuário deve informar o telefone. E aí o usuário pode colocar aqui a informação que ele quiser, o telefone dele, no formato que foi orientado no placeholder. Mas percebam que se eu quiser continuar digitando, eu vou digitar até o infinito que ele vai permitir para mim. Então todos nós sabemos que um telefone ele tem uma quantidade de caracteres limitadas, tá? Se eu não me engano, contando com a formatação aqui do parêntese mais o traço do telefone, são 14 caracteres. Então eu posso limitar, né, a quantidade de caracteres que o usuário pode digitar em um campo. Então eu faço isso através do atributo dentro da tag input. Eu posso colocar aqui um outro atributo chamado maxLength. Esse maxLength eu coloco um limite que o usuário pode digitar aqui. Eu vou colocar 14, tá? Vou salvar. E se ele tentar digitar algo a mais que isso, ele não vai conseguir. Então eu vou colocar aqui novamente, tá? O número, colocar o tracinho. E aí, ó, eu estou digitando e o formulário me barrou aqui de digitar mais informações porque tem um limite. Assim como eu tenho o atributo maxLength, eu tenho o atributo também mínimo, a quantidade de caracteres mínimo que eu posso digitar em um campo. Então, por exemplo, digamos que no meu campo nome, eu reconheça que um campo válido ele tem no mínimo 2 caracteres. Então eu posso dizer o mínimo que ele pode digitar aqui nesse campo, que a gente chama de minLength. Então eu coloco aqui a quantidade 2, então ele tem que digitar no mínimo 2 caracteres. Mas o minLength ele tem um comportamento um pouco diferente do maxLength. O maxLength ele me barra de digitar mais números aqui no meu campo de telefone. Percebam que eu estou digitando e ele me barrou. O minLength não. O minLength eu posso colocar aqui, se eu coloquei que o máximo era 2 e eu colocar 1, vou colocar só um A, tá? Aonde é que ele vai me barrar? Ele vai me barrar quando eu tentar salvar o formulário. Então ele vai fazer essa validação e o próprio navegador vai informar para o usuário: aumente esse texto para 2 caracteres ou mais. No momento você está usando um caractere, tá? Então fico sabendo que eu tenho que digitar
no mínimo 2 caracteres. Aí ele vai passar, tá? Em nenhum momento eu informei aqui, eu configurei no nosso formulário que os campos são obrigatórios. Se eu não informei que um campo é obrigatório, se eu clicar no botão de salvar, ele vai enviar todos esses campos vazios. Então percebam que se eu clicar em salvar, qual é o comportamento que a tela vai ter agora? Tá? Eu cliquei no botão de salvar e se vocês olharem aqui na URL do nosso navegador, vocês vão ver essas informações aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso formulário tentou enviar todos esses campos aqui para algum lugar, mas eles foram todos vazios. Olha aqui, ó, nome, não tem nada no nome. Esse e-comercial, ele separa um campo do outro, tá? Aqui eu vou mandar informações sobre o nome, e aí eu quero mandar também informações sobre o telefone e os demais campos. Então eu separo cada um deles pelo e-comercial, tá? Então e telefone e data de nascimento, tá? Então eu estou tentando enviar esses dados, mas eles estão vazios. Eu preciso validar, eu não posso permitir que o nosso formulário envie as informações com os campos vazios. Eu preciso dizer quais campos são obrigatórios. E nós fazemos isso através do atributo required. Então, se eu chegar aqui dentro da minha tag input, eu posso colocar aqui required, que dessa forma o próprio HTML já entende que esse campo é obrigatório e não vai permitir que eu envie esse formulário com o campo nome em branco. Se eu tentar salvar, o próprio navegador faz a validação, preenche este campo, tá? Apenas colocando o atributo required no campo input, o nosso formulário já está validando. E eu posso colocar essa informação, esse atributo, nos campos que devem ser obrigatórios. Então, eu vou colocar aqui no telefone também, vou colocar aqui a data de nascimento, é obrigatória, tá? Vou colocar aqui que a senha é muito importante, ser obrigatório. E aqui o termo de uso também é importante, required. Pronto, e eu deixei alguns campos aqui como não obrigatórios. Vou voltar aqui para o nosso formulário e vou fazer o teste. Vamos ver se o nosso formulário está validando realmente, né? Eu vou clicar em salvar e ele vai me informar aqui, preencha este campo. Aí eu vou digitar aqui Renato. Se eu tentar salvar novamente, ele vai dizer preencha agora o campo telefone. Aí eu vou colocar aqui o meu campo telefone. Tá? Olha, ele já me barrou aqui com max length, legal. Vou clicar em salvar. Ele vai dizer que eu tenho que preencher aqui a data de nascimento. Eu vou preencher a data de nascimento. Clico em salvar mais uma vez, preencha o campo senha. Eu vou digitar aqui a minha senha. Clico em salvar, opa, marque esta caixa se deseja continuar. Eu vou marcar que eu li e concordo com os termos de uso. Agora eu vou clicar em salvar e ele enviou todas as minhas informações aqui, tá? Para uma página de destino. Então, aqui percebam que eu tenho aqui a palavra nome, né? Igual Renato. Telefone igual a 999. Tudo que eu informei está aqui agora. E da onde veio essas informações aqui? Nome, telefone, data, nascimento. Ele veio através do nosso name dos inputs. É essa forma que o formulário HTML envia as informações para o back-end de maneira organizada. Eu identifiquei cada campo, como eu mostrei para vocês na aula anterior, com o atributo name, e tudo que eu digitar aqui, ele vai estar referenciando ao name que eu identifiquei no HTML, que foi o nome. Tudo que eu digitar aqui vai estar associado ao meu telefone. E lá no back-end, o programador vai saber que está vindo uma informação no campo nome, no campo telefone. Ele vai pegar a informação, tratar e salvar. Perfeito? Um outro detalhe interessante, pessoal, é isso aqui. Se você clicar nesse campo aqui, você vai enxergar essas opções. Isso aqui é o próprio navegador, no caso eu estou usando o Google Chrome, é o próprio navegador que coloca essas informações para mim. Isso serve para facilitar a digitação aqui para o usuário. Mas às vezes a pessoa acha isso aqui muito chato. Eu particularmente acho chato. Isso aqui é uma coisa que aparece nos navegadores, tá? Não é só do Google Chrome. Pode aparecer também no Firefox, no Safari e em outros navegadores, tá? E para desativar isso,
Basta você vir aqui na sua tag form e colocar o atributo autocomplete e dentro do autocomplete você coloca off, tá? Colocando isso e retorna para o seu formulário. Vou salvar aqui. Quando eu clicar aqui no campo nome, percebam que saiu. Ele não me deu mais essas informações. Então eu posso colocar autocomplete off no formulário inteiro, como eu coloquei no meu form. Mas se eu quiser só tirar de um campo específico, eu não coloco no form. Eu posso tirar aqui o autocomplete, tá? Vou tirar. Vou voltar aqui e mostrar para vocês que retornou, tá? Ele está me mostrando aqui, olha, as informações no nome. Se eu clicar em telefone, ele está me mostrando. Mas digamos que eu quero que ele tire somente do telefone, tá? Eu não quero mais que apareça isso aqui. Mas o nome eu acho interessante aparecer aqui e eu quero que continue. Então eu posso aplicar o autocomplete off. Vou colocar aqui no finalzinho. Autocomplete off somente no campo telefone. Quando a gente retornar no formulário, ó, ele não me mostra mais aquele pop-upzinho, mas aqui no nome ele continua mostrando. Eu vou colocar dentro da tag form porque eu acho isso muito chato, mas você pode colocar da maneira que preferir. Vou colocar aqui dentro da minha tag form, ok? Um outro atributo que é muito interessante vocês conhecerem é o atributo disable. Digamos que você tenha um campo, tá, no seu formulário e você não quer que o usuário digite nada nesse campo. Então eu posso chegar aqui no meu campo nome, por exemplo, e colocar o atributo disable. E se você retornar no formulário, deixa eu voltar aqui, atualizar a nossa página, eu não consigo digitar nada nesse campo. E como ele está desabilitado, olha o que vai acontecer. Eu vou preencher os nossos campos aqui do formulário, tá? Telefone, a data, o e-mail não é obrigatório, a senha, tá? Li, concordo. Eu vou clicar em salvar, tá? Cliquei em salvar, ele enviou os dados do meu formulário. Só que como o meu campo nome ele está como disable, ele não foi enviado. Tá? Percebam que aqui o primeiro campo informado foi o telefone. Então, o meu campo e-mail ele não foi enviado junto com as outras informações. Ah, mas por algum motivo você quer que o usuário não digite nada, mas eu quero enviar mesmo assim o campo nome. Como é que eu faço isso? Nós podemos fazer o seguinte. Eu vou apagar o disable aqui e vou colocar o atributo read only. O atributo read only, ele é um pouco parecido com o disable. Percebam que eu não consigo digitar nada no meu campo nome. A diferença é que ele não muda a aparência do campo, ele não está com aquele cinza, eu não consigo informar nada. Mas se eu quiser enviar as informações aqui do meu formulário, deixa eu preencher aqui os campos, o campo senha, li, concordo. Salvar, agora ele enviou aqui a informação do meu campo nome. Só que no caso eu não tenho nada e ele enviou vazio. Mas, diferente do atributo disable, ele envia a informação do nosso campo. Aproveitando esse exemplo que nós acabamos enviando a informação do campo nome, estando read only, né? Mas o meu campo nome não tem nada, então não faz sentido isso acontecer, né? Então, com isso, um atributo que é interessante vocês conhecerem também é o atributo value. E para que serve esse atributo? É quando eu quero setar uma informação padrão, tá, em um dos meus campos do formulário. Por exemplo, quando a minha página for carregada, eu quero que apareça no meu campo nome a palavra Renato. Eu posso colocar qualquer coisa aqui. Então, isso significa que eu estou setando um valor inicial para o meu campo, ou seja, quando nós voltarmos aqui para o formulário, carregar aqui a página, vocês vão ver um valor inicial aqui no campo nome, já vai aparecer Renato. Então, dessa maneira, se eu informar aqui os outros dados do meu formulário e tentar enviar, li, concordo, salvar, e ele enviou todas as informações aqui do formulário. Agora, com o meu campo nome read only, faz sentido eu enviar a informação aqui do nome com o nome padrão que eu coloquei através do atributo value. Agora que vocês já viram a maioria dos atributos que são muito utilizados em formulários HTML, vocês vão entender o funcionamento do botão salvar.
Nós criamos o nosso botão salvar aqui com a nossa tag button. Ele possui um type submit. Type submit significa que quando você clicar nesse botão, ele vai enviar todas essas informações, como eu falei anteriormente para vocês, né, para uma página de destino, certo? Mas qual página de destino? Se em nenhum momento eu informei a minha página de destino. Percebam que aqui no nosso formulário, quando eu informar aqui todos os nossos dados, como telefone, data de nascimento, vou colocar aqui um e-mail, vou colocar aqui o plano, os interesses, uma senha, li concordo. Quando eu clicar em salvar, vejam que todas as informações que eu coloquei no meu formulário foram enviadas. E foram enviadas para onde? Quando eu não informo uma página de destino, o nosso formulário automaticamente envia para a mesma página. Olha, percebo que o nome da nossa página no nosso VS Code se chama formulário.html. E então, aqui na barra de navegação, vejam que ele foi enviado para onde? Formulário.html. E aonde é que eu informo essa página de destino? É muito simples, eu informo aqui na nossa tag form através do atributo action. E dentro do action eu informo uma página de destino. E essa página de destino seria uma página para o back-end, uma linguagem de programação como Java, PHP, Python. Então, como nós não vamos trabalhar com linguagens de programação, porque o curso é de HTML, eu vou apenas exemplificar o comportamento da página, tá? Então, digamos que eu queira enviar esses nossos dados para uma página chamada resposta.html. Criei aqui a minha página resposta, ok? Eu vou colocar aqui só a minha estrutura básica HTML, só para teste. Vou colocar um título aqui, resposta. Aqui eu deveria receber as informações do formulário, tá? Então, eu não tenho como capturar as informações de um formulário em uma página HTML. Eu teria que usar uma linguagem de programação, mas eu criei essa página apenas para exemplificar o comportamento, tá, do formulário. Então, aqui dentro da action, eu informo o meu arquivo de destino, que no nosso caso eu criei aqui para exemplificar resposta.html. E voltando para o nosso formulário, eu vou preencher aqui todas as informações, telefone, a data de nascimento, eu vou preencher somente os campos obrigatórios, tá? A senha, li em concordo. Se eu clicar agora no botão de salvar, eu quero que vocês observem aqui na URL. Quando eu clicar em salvar, ele mandou aqui para a nossa página resposta.html. Então, o que estão enviando? Tá, nome, recebendo a palavra Renato, telefone, recebendo 9999, data nascimento, recebendo a data que nós informamos. E aqui ele vai carregar a nossa página HTML. Como eu falei anteriormente, o correto seria para uma página do back-end. E aqui nós iríamos tratar a informação, salvar no banco, tudo aquilo que vocês agora já sabem. Um outro recurso que é muito importante para vocês aprenderem em formulários HTML é o atributo for dentro da tag label, tá? Esse é um atributo que não é obrigatório, mas ele é altamente recomendado, porque ele serve tanto para acessibilidade quanto para navegabilidade. E o atributo for, ele serve para quê? Ele serve para associar o label ao campo que nós criamos. E para fazer essa associação, nós precisamos aqui no nosso campo informar o atributo ID do nosso input, onde esse ID vai se referenciar ao nosso atributo for. Aqui no meu atributo ID, ele é uma identificação, assim como funciona a identificação do name, mas o name ele tem uma finalidade e o ID ele tem uma finalidade mais específica. Mas lá para frente vocês vão ver no curso de JavaScript que nós podemos pegar as informações de um determinado campo através do ID e podemos manipular esse campo desse elemento, mas o que vocês precisam entender é que esse atributo ID ele tem como finalidade identificar um campo, assim como nós identificamos aqui
com a propriedade name. E aqui dentro do meu ID eu vou identificar o meu campo nome com a palavra nome. E não tem problema, tá, eu colocar o mesmo nome. O HTML ele não se confunde, ele difere cada um dos dois. E agora que eu criei o meu ID com a palavra nome, eu vou associar aqui ao meu for também com o mesmo nome que o meu ID. Então aqui eu coloco o nome no meu for, aqui no label, e aqui no meu ID do campo eu também coloco o nome. Então agora eu associei o campo nome com o label nome. Se eu salvar e voltar aqui para o navegador, aparentemente vocês não vão perceber nada de estranho, nada de diferente. Mas se eu clicar aqui no meu label agora, ele já põe o cursor direto no meu campo para eu digitar. Então eu posso digitar aqui o que eu quiser, mesmo sem clicar no próprio campo. Eu clicando sobre o label, ele já associou o meu label ao campo e colocou o cursor aqui em cima. E como eu falei anteriormente, não é obrigatório, você consegue criar um formulário HTML sem a utilização do for, mas essa é uma boa prática, é super recomendado utilizar isso. Se você não criar o for no label, os próprios sites de busca, né, como o Google, eles têm dificuldade para indexar a sua página. Agora que nós criamos o atributo for aqui no nosso label de nome, nós precisamos replicar nos nossos outros campos. E depois de criado os atributos for dentro das tags label, atribuído ao ID de cada campo do nosso formulário HTML, nós encerramos o nosso curso de HTML5 para iniciantes. Aqui nesse curso de 6 aulas, vocês viram as principais e mais utilizadas tags HTML. E estudando cada uma dessas tags que eu mostrei no curso para vocês, botando em prática, entendendo o funcionamento, para que serve cada uma delas, você já vai estar dando um passo muito grande no seu processo de aprendizado como programador. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que eu vou tirar as dúvidas de todos. Não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal, porque aí eu vou saber que vocês estão gostando e isso vai me motivar a criar muitos outros conteúdos como esse para ajudar vocês no processo para se tornar um programador. Fui!